Olá, povo de Deus, sábado da 29ª semana do Tempo Comum, 23 de outubro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Romanos 8, de 1 a 11 e Lucas 13, de 1 a 9. Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito, que dá a vida em Jesus Cristo, te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne, Deus o realizou, tendo enviado o seu próprio Filho numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora. E, por causa justamente do pecado, condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Tudo isso porque as tendências da carne são inimizade contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Numa primeira leitura do nosso texto de hoje, a impressão que passa é que Paulo, assim como outras correntes helênicas, gregas, despreza o corpo e o considera como prisão da alma. Essa visão equivocada suscitou em muitos místicos antigos, ascetas, formas de maltratar o corpo para purificar a alma. Aliás, uma prática que até hoje membros da prelazia do Opus Dei utilizam. Eles têm por norma, principalmente os numerários, incentivar o uso do silício 2 horas por dia, com exceção do domingo. Enquanto se ocupam dos afazeres diários, utilizam uma espécie de cordão de arame preso à volta da coxa, cujos espigões se cravam na pele. Depois de um certo tempo, até sangue escorre pela perna. É uma prática aconselhada, não obrigatória, dentro da prelazia do Opus Dei. Nos primeiros anos do cristianismo, a utilização de tecidos grosseiros como meio de mortificação física e para ajudar a resistir às tentações da carne se tornou muito comum. Não somente os ascetas e aqueles que aspiravam uma vida de perfeição cristã, mas mesmo entre os leigos ordinários se serviam como de um antídoto discreto contra a ostentação exterior e o conforto nas suas vidas. Supõe-se que várias ordens religiosas católicas fazem uso regular do silício por pequenos períodos, como instrumento de mortificação, com o objetivo de aliar algum sacrifício pessoal ao sacrifício de Cristo na cruz, com espírito de penitência, de reparação e desagravo. Porém, Paulo tem outra perspectiva. Ele não contrapõe corpo e espírito. Carne e espírito, pois quando ele usa sark, carne, em grego, ele se refere ao ser humano integral voltado para a tendência do pecado. Pois falta-lhe a justificação pela fé. E quando ele usa pneuma, espírito, em grego, ele se refere outra vez ao ser humano integral,
voltado à tendência para o bem, pois é Cristo que habita na pessoa. O conceito carne para Paulo significa o homem em sua impotência diante de Deus, depois que a morte e o pecado impuseram sua dominação sobre o mundo. Se olharmos na perspectiva da unidade antropológica, embora Paulo esteja vivendo e convivendo num ambiente helenista, quase sempre dualista, sendo ele mesmo um judeu helenista, procura manter a visão bíblica da concepção da pessoa humana como uma unidade. E também Paulo usa outro termo grego mais neutro para se referir a este ser na integralidade, soma, corpo em grego. Nesse contexto, Paulo fala: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Lucas 13, de 1 a 9. Vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: e vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então ele disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda esse ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. A persistência do Evangelho no tema da conversão leva-nos hoje a perceber algumas atitudes fundamentais que andam em falta numa grande maioria dos cristãos. Aprendemos a ver as limitações dos outros e até pensar que muita gente merece a desgraça quando essa aparece em suas vidas. Antes que tal pensamento povoasse a mente de algumas pessoas que lhe vieram contar que Pilatos tinha matado seus conterrâneos galileus, Jesus lhes faz um questionamento sério. Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido tal coisa? Ou pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém, aqueles que a torre caiu em cima? E Jesus mesmo lhes dá a resposta: se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E o desfecho de nossa perícope nos apresenta uma parábola extremamente pertinente. Para que serve uma figueira que não dá figo? Por que deixá-la ocupando espaço na terra? Acontece que muitas vezes nossa vida se assemelha à da figueira, devido às nossas acomodações e busca exacerbada pela zona de conforto. Como nos diz Pagola, dia após dia vamos interiorizando atitudes burguesas, como segurança, bem-estar, individualismo, lucro, êxito, que obscurecem e dissolvem atitudes genuinamente cristãs, como a conversão a Deus, a compaixão, a defesa dos pobres, o amor desinteressado ou a disposição ao sofrimento. Como é fácil viver uma religião asséptica, que não nos compromete em nada. A figueira estéril bem pode corresponder a um cristianismo estéril,
Na verdade, nos tornamos prisioneiros de uma religião burguesa, cujo risco mais sério é o cultivo inútil de uma vida estéril, que nos iguala à vida de qualquer animal de corte, que come, rumina e engorda até o dia da matança. Sem dar-nos conta, vamos reduzindo a vida ao que nos parece importante. Ganhar dinheiro, não ter problemas, comprar coisas, saber divertir-nos. Passados alguns anos, podemos encontrar-nos vivendo sem outro horizonte e sem qualquer projeto. Estamos tendo a chance de sermos cuidados com tanto carinho por Jesus, como vinha a ter o que pediu um tempo para o dono do terreno. Porém, ele deu um tempo simbólico de 3 anos para a figueira reagir e dar frutos. Do contrário, será cortada mesmo. Esses 3 anos são o nosso tempo. Um beijo no seu coração.